sobre essas investigações relacionadas ao plano de golpe. Eu queria até, do ponto que você estava falando, né, sobre a participação de Bolsonaro, o envolvimento de Bolsonaro, a responsabilidade de Bolsonaro em tudo que nós estamos descobrindo com esse relatório da Polícia Federal. Eu queria até abrir aqui a coluna da Raquel Landim, para que eu trouxesse aqui um pouco mais de informação. Ela traz uma apuração também relacionada ao silêncio da direita. Diz aqui a coluna da nossa Raquel Landim que a operação da Polícia Federal deixou a direita aturdida e compromete a liderança de Bolsonaro, que é um pouco na linha, inclusive, da análise que também o Thales estava fazendo ontem no All News da noite, falando sobre o futuro do PL, o envolvimento do PL em tudo isso. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais para frente a respeito desse assunto. Mas o que a Raquel traz aqui de informação interessante é que muitos da direita, parlamentares da direita, muitos da oposição no Congresso estão em silêncio. Apenas os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, saíram em defesa do pai. Ontem, inclusive, durante essa operação, a gente tentou aqui falar com vários parlamentares, ninguém queria se posicionar. Flávio foi um que disse: pensar em matar não é crime. E Carlos disse que o único que efetivamente sofreu uma tentativa real de assassinato foi Bolsonaro, colocando até a foto do pai e tudo mais. E isso foi repercutido também pelas redes sociais. Mas há, de certa maneira, um silêncio na direita e na extrema-direita brasileira. Voltamos. Como é que você vê, Thales, essa situação da participação de Bolsonaro? E a gente vê aí que não são muitos que estão saindo em defesa dele neste momento. Pois é, eu dizia antes que esse golpe ele tem uma característica de homicida já no seu planejamento mais violenta do que o golpe militar de 64. No golpe de 64, não se planejava a morte do João Goulart, por exemplo. O João Goulart se mandou do país, não houve uma violência premeditada como essa agora, de planejar a morte do presidente, do vice-presidente, ministros do Supremo Tribunal Federal. Um golpe homicida na sua essência, né? Isso é a primeira coisa. E esse homicídio todo, talvez por aí tenha uma parte da vergonha que está causando nos próprios aliados do Bolsonaro, na direita. Esse homicídio todo foi planejado dentro do Palácio do Planalto e na casa do candidato a vice do Bolsonaro, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, etc., um general Braga Neto. Então, o que ocorre? Houve uma impressão do documento que propunha esse golpe, detalhava como seriam os homicídios, etc., envenenamento, tiro, etc., que foi impresso no Palácio do Planalto no dia 9, no dia 6 de novembro, e, e, e levado depois impresso de novo no dia 9, e no dia 9 o Bolsonaro estava lá, no dia 6 foi levado ao Palácio da Alvorada, aonde morava o Bolsonaro, ou vice-versa, ou foi 6 e 9 um, ou 6 e 9 6 o outro. De qualquer maneira, nos dois casos, com o presidente estando no palácio e indo para a casa do presidente, o documento sobre as mortes, os assassinatos. Depois foi conversado esse documento, essa coisa toda foi conversada na casa do Braga Neto. Mauro Cid, o general Mário, esse general que escreveu o documento propondo assassinatos, quer dizer, e um golpe, então, com características mais violentas do que o planejado em 64. O que eles queriam fazer, então? O que viria depois, então? Viria uma ditadura pior do que a de 64. Pior que a de 64. Era assim que eles estavam pensando. Com perigo, esses kids pretos. Todos os casos ali citados têm envolvimento dos kids pretos. É hora do governo e dos militares e do exército pararem e pensar o que a gente vai fazer com os kids pretos. Eles podem continuar existindo? E uma outra questão que é muito importante, o general Freire Gomes. Esse cara vai passar para a história como um sujeito
extremamente importante, porque para dar o golpe, o, o Braga Neto precisava da unanimidade do comando militar. Ele tinha medo de dar o golpe sem unanimidade. Não teve, o Freire Gomes, comandante do Exército, não aceitou, não deu essa unanimidade e até correu risco, porque esses caras, os kids pretos, etc., o próprio Braga Neto, que falou que ele não tinha culhão e incentivou depois que fizessem, falassem mal da família do general, atacassem a família do general, etc. e tal. Então, havia risco, inclusive, de essa gente atentar contra o general. Esse cara vai passar a história como um sujeito muito importante na defesa da democracia. Bom, nessa reportagem da Raquel Landim, ela traz ali a apuração também com alguns caciques do Centrão e eles dizendo que a liderança de Jair Bolsonaro está seriamente comprometida após esse relatório da Polícia Federal. E acreditam muito e apostam numa denúncia robusta na Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro por tentativa de golpe. E acreditam que com isso fica sepultada qualquer tentativa de anistia pelo 8 de janeiro. Um desses entrevistados e fontes de Raquel diz: Bolsonaro nunca se deu conta que seu ápice foi em 2018, quando se elegeu. Dali para frente, ele só minguou porque não soube liderar o país. E aí houve um enfraquecimento. Vamos lá, Josias, como é que você analisa a força de Bolsonaro, a queda de Bolsonaro diante desse relatório da Polícia Federal e a sua tentativa de conseguir uma anistia para que ele volte a disputar a eleição em 2026? O Bolsonaro tem dois destinos traçados, Fabiola. O jurídico, ele se tornou uma condenação inevitável, e o político. Do ponto de vista político, ele já não... Essa coisa de anistia, isso foi para o espaço, né? E sem anistia, o Bolsonaro receia agora perder o controle sobre os seus aliados, né? O que está por vir é muito, do ponto de vista do Bolsonaro, é muito preocupante, porque aquela pose de vítima dele era uma caricatura. E, a partir de agora, com esses desdobramentos da investigação sobre o golpe, qualquer ideia de articular algo que se pareça ali com uma reabilitação política do Bolsonaro, que virou um mito com pés de barro, né? Já era e se tornou ainda mais, qualquer tentativa de articular a reabilitação política do Bolsonaro se tornou um escárnio, né? Então, ele está agora às voltas com a perspectiva de perder a exclusividade que ele pretendia exercer na liderança dessa camada de direita, de extrema-direita, e, evidentemente, o avanço das investigações vai funcionar como uma espécie de salvo-conduto para que essas lideranças que estão hoje sob o guarda-chuva do Bolsonaro, que ainda estão, para que elas discutam uma alternativa para 2026 sem o Bolsonaro, né? O plano do Bolsonaro era semelhante ao do Lula em 2018. Ele, até a última hora, sustentaria a sua candidatura presidencial, registraria no TSE e caberia à Justiça Eleitoral dizer: não, este está inelegível, não pode disputar. Esse plano vai se comprometendo, porque ele vai se encrencar criminalmente. Hoje ele está inelegível, mas vem aí a encrenca criminal, e ele vai se encrencar antes do momento do registro no TSE. Então, ficou claro que o Bolsonaro, a situação dele se deteriorou e os próximos meses para ele serão muito duros. É muito provável que a Polícia Federal está com essa intenção de concluir rapidamente esse inquérito, e o Bolsonaro deve ser indiciado em 3 crimes: tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. 3 crimes. Juntando tudo, dá uma pena de 28 anos, o que não parece pouco razoável, porque aqueles peixes miúdos ali do quebra-quebra do 8 de janeiro, alguns deles foram condenados até a 17 anos. Então, 28 anos para o alto comando do golpe
não parece um exagero. Então, ele, uma vez denunciado ao Supremo, vai ser recepcionada a ação penal, isso vai virar um processo e ele deve ser julgado até entre julho e setembro do ano que vem. Portanto, deve arrostar, deve ser espremido por uma condenação antes da fase de registro de uma candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Então, abriu-se uma perspectiva, Fabiola, de um decréscimo, uma redução gradativa da importância política do Bolsonaro e uma perspectiva nova para aqueles que estão ao seu redor. Abriu-se aquele pretexto que os aliados do Bolsonaro precisavam para discutir a chapa de 2026 sem a presença do Bolsonaro. A Polícia Federal presenteou os aliados do Bolsonaro com esse pretexto. Então, tem muita gente aí já antevendo uma aceleração desse debate sobre 2026 sem o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai perdendo a capacidade que ainda tinha de controlar, não a sucessão de 2026, mas a sua própria sucessão. Quem será a liderança que substituirá o Bolsonaro na chapa de 2026? Até para isso, a voz do Bolsonaro vai se tornando uma voz menos relevante. Ainda tem importância neste aspecto, para definir a sua própria sucessão, quem vai substituí-lo no tabuleiro eleitoral, mas para 2026 ele já perdeu a relevância, Fabiola.